Pela sua rádio Rio de Janeiro. Informação, alegria, dicas para o seu dia, cultura, tudo isso a partir de agora no seu programa Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Comunicando Vânia Barbosa. Tcharam, tcham. Tcharam, tcham. Sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025. 9 horas em ponto, entrando no ar mais uma edição do seu Mulher Brasileira. Com música, informação, entrevista, do seu jeito, no seu tempo, com sua voz, aqui na Rádio Rio de Janeiro. E hoje você participa apenas pelo WhatsApp. Anote aí, 21 984867636, isso mesmo, apenas pelo WhatsApp. Tá todo mundo por aí, isso, mas deixamos a programação para você, exclusiva. Já preparou sua lista de pedido musical para o quadro Peça Sua Música? Se não, vai pensando na trilha sonora da sua vida, nas músicas que lembram uma época muito legal, estamos numa época festiva, músicas que deixaram saudade, que fazem parte da trilha sonora da sua vida que você quer recordar. Então anote e hoje peça apenas pelo WhatsApp 21, repito, 984867633. Vai fazer parte da trilha sonora do nosso Mulher Brasileira. Daqui a pouquinho chega o quadro Palavra Amiga, muito bom quando você faz parte desse quadro e a sua palavra se encaixa no coração das pessoas, levando paz e felicidade. Depois chega a Nádia do Couto Vale, de forma brilhante, continua falando sobre educação, geração alfa, crianças multitarefas, enfim, também tem falado sobre quanto somos detentores de várias inteligências, curiosidade humana e muito mais. É o quadro que faz muito sucesso, Pelos Caminhos da Educação. Depois vem Lohane Alvim com a agenda cultural que tem muita coisa boa, trazendo dicas legais para esses dias de entretenimento, isso mesmo, muito bom. E se você ainda não tem aplicativo, vai até a loja do seu celular, Play Store ou App Store e baixe agora o aplicativo Rádio Rio de Janeiro Oficial, para ver, ouvir, curtir a emissora da Fraternidade, saber detalhes da programação da rádio, se inscrever e colocar a sua voz no Clube da Fraternidade. Sabe a voz do clube? Então, você pode falar lá. E mais, conte para todo mundo que já estamos no ar com mais uma edição bonita e festiva do Mulher Brasileira nesse último dia de fevereiro. Bom dia, boa manhã, vamos juntos até as 9h55. Trazendo mensagens de luz. Rádio Rio de Janeiro, a rádio que faz a sua vida mais feliz. Comunicando Vânia Barbosa. O som do amor e da fraternidade, iluminando os caminhos da felicidade. Bom dia, iluminando os caminhos da felicidade. Brasileira. Comunicando Vânia Barbosa. Uma palavra amiga. Bom, essa época é festiva e tal, coisa, mas aí eu pergunto, você tem disposição para fazer as suas coisas? Eu sei que tudo bem, tá todo mundo agitado e tal, o que vai acontecer hoje, amanhã, temos dias aí pela frente de muita animação, mas você tem disposição ainda com esse tempo de animação? Ou não? Você prefere ficar essa época agora assim, descansando, porque não tem disposição para nada? Olha só, ter disposição para fazer as coisas é fundamental para aproveitar o tempo de forma produtiva e significativa. Muitas vezes a procrastinação e a falta de motivação podem fazer com que o tempo passe sem que a gente perceba. Procrastinar, aquilo deixa para amanhã, não, deixa para depois, deixa para amanhã, não, semana que vem eu faço. Isso é procrastinação, tá? E aí o tempo vai passando, sem que a gente perceba, sentimos que, puxa vida, não conquistamos o que gostaríamos. Ter disposição é o que nos impulsiona a agir, a buscar nossos objetivos e a transformar intenções em resultados concretos. Por que essa palavra, amiga? Estamos já na sexta-feira, né? No mês festivo do ano, do Brasil, inclusive. E Dona Ivone Lara, uma grande mulher brasileira, uma grande mulher do samba, teve uma vida fantástica, dizia o seguinte: disposição é o que não me falta. Muita garotinha aí não tem a animação que eu tenho. E eu espero que você também seja assim. Que disposição não lhe falte e que muita garotinha, muito garotinho não tenha a animação que você tem.
Foi o que Dona Ivone Lara falou pra gente. E eu espero que você curta essa música, Acreditar, e que você caia ou na folia, ou no samba, ou nas suas coisas legais, mas que você faça alguma coisa com muita disposição e muita vontade de viver. É essa a palavra amiga de hoje. Vamos cantar aquele samba lindo que a senhora fez. Chegando, Dona Ivone Lara, Acreditar, de Delcio Carvalho e dela, Dona Ivone Lara. Acreditar, eu não recomeçar jamais. A vida foi em frente, você simplesmente não viu que ficou pra trás. Acreditar, acreditar, eu não recomeçar jamais. A vida foi em frente, você simplesmente não viu que ficou pra trás. Vai, Dona Ivone. Não sei se você me enganou, pois quando você tropeçou, não viu o tempo que passou. Não viu que ele me carregava, que a saudade me entregava com a mão da imensa dor. E eu agora moro nos braços da paz, ignoro o passado que hoje você me traz. Eu agora moro nos braços da paz, ignoro o passado que hoje você me traz. E acreditar, recomeçar jamais. E a vida foi em frente, você simplesmente não viu que ficou pra vocês agora. Acreditar, recomeçar. A vida foi em frente, você simplesmente não viu que ficou pra trás. Obrigada, Beth, muito obrigada. Mulher brasileira. Comunicando, Vânia Barbosa. Nasceu num dia como de hoje uma grande pianista, Guiomar Novaes. Se você vai lá na Sala Cecília Meireles, por exemplo, tem uma sala Guiomar Novaes ali naquele complexo da Sala Cecília Meireles. É maravilhosa. Ela nasceu em São João da Boa Vista, em São Paulo, no dia 28 de fevereiro de 1895. Filha de Ana Menezes Novaes e de Manuel da Cruz Novaes. Ela começou a tocar piano aos 4 anos de idade, incentivada pela mãe. E as primeiras apresentações foram nas festas do jardim de infância, onde ela estudava. Aprendeu a ler notas musicais antes dos 7 anos, tornando-se aluna de Eugênio Nogueira e já em São Paulo tocou para Luigi Chiarelli, que passou a lhe ensinar música. Logo, logo, a Guiomar Novaes se destacou nas apresentações promovidas pelo professor no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Foi indicada para receber uma bolsa de estudos do governo por recomendação de Chiarelli e de Isidore Philippe, professor do Conservatório de Paris. E ela realizou sua primeira apresentação como profissional aqui no Rio de Janeiro em 1908. Ela foi a Paris no ano seguinte para se apresentar no concurso de admissão para o conservatório. Aprovada em primeiro lugar entre os 388 concorrentes por um júri composto por Claude Debussy, Gabriel Fauré e Maurice Mokshoven, foi aluna de Philippe durante 2 anos. Concluiu o curso obtendo o grande prêmio por sua primeira colocação e fez a apresentação oficial em Paris, ano de 1912, nos concertos Cologne, e logo depois se apresentou no Queen's, no Hall, em Londres. No ano seguinte, excursionando pela Europa, ela se apresentou em concertos diversos, Berna, Genebra, Berlim, Munique, e em 1914, de retorno ao Brasil, realizou exibições aqui no Rio de Janeiro. Estreou também em Nova York em 1915. A interpretação que ela fez da obra de Vila Lobos no Teatro Municipal de São Paulo em 1922 foi um dos pontos marcantes daquela semana que se fala Semana de Arte Moderna, de 1922. Pois é, ainda nos 20 anos, a reconhecida pianista mostrou sua faceta feminista. Em 1923, fazia parte da diretoria da Liga Paulista pelo Progresso Feminino, na qualidade de segunda vice-presidente.
Foi condecorada com a Legião de Honra pelo governo francês em 1932, com a Ordem do Cruzeiro do Sul pelo governo brasileiro em 1956 e com o título de cidadã honorária do Rio de Janeiro em 1962. No ano seguinte, 1963, ela representou a América Latina nas comemorações do 15º aniversário da Declaração dos Direitos do Homem, na Organização das Nações Unidas. Considerada uma das maiores intérpretes de Frédéric Chopin, gravou diversos discos no exterior. O primeiro disco no Brasil foi gravado em 1974. Ela se casou com Otávio Pinto, teve 2 filhos, Ana Maria e Luiz Otávio, e faleceu em 1979, em 7 de março. E você pode saber mais sobre ela e pode até conhecer a sala, que lá naquele complexo que tem ali na Sala Cecília Meireles, tem uma sala que é só dedicada a Guiomar Novaes. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Mulher brasileira. Comunicando, Vânia Barbosa. Chegando ela, pelos caminhos da educação, Nádia do Couto Vale. Pelos caminhos da educação. Com Nádia do Couto Vale. Olá, amigo ouvinte que segue conosco pelos caminhos da educação. Nós já falamos aqui sobre as origens do carnaval, vem desde lá da Grécia Clássica, aqueles povos antigos celebravam festas para a colheita boa, depois passamos para as festas mesmo do tipo carnavalesco, com as máscaras, as fantasias. Aqui no Brasil, nós vimos que isso começou a se instituir com as procissões, veja só, e depois foi tudo sendo agregado até que nós chegamos à festa que temos hoje. Mas as dimensões do carnaval são várias, além dessas que nós já lembramos aqui, históricas e antropológicas. Essas festividades de caráter simultaneamente religioso e profano, estamos falando agora aqui do Brasil, né? Realçam a identificação entre Estado e Igreja, e, de certa forma, diminuíam as tensões das distinções sociais da colônia. No Brasil, o intrudo, já ouviu falar do intrudo, não é isso? Pois é, vem do latim introito, que quer dizer entrada ou começo das solenidades da Quaresma. Isso teve início no Rio de Janeiro em 1641, portanto, no século XVII. Na verdade, era uma brincadeira de rua na qual ocorriam agressões e abusos. Por falar nisso, em sua já citada obra aqui pelos caminhos da educação, Nas Fronteiras da Loucura, o autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda relata e descreve a ascendência espiritual desses atos nocivos, ensinando que os encarnados oferecem condições mentais para que espíritos galhofeiros, rebeldes, debochados e maus atuem através de alguns adeptos do carnaval. Por isso é tão importante sabermos se brincamos, como brincamos e com quem brincamos o carnaval. Com o primeiro baile de máscaras que teria ocorrido aqui no Brasil em 1840, portanto século XIX, ali, sabe, no Hotel Itália, no Rio de Janeiro, seguindo o modelo de Veneza, como era, aliás, de se esperar de seus proprietários italianos. Dicotomizava-se ou separava-se o carnaval, o popular de rua e o de salão, este para a classe média emergente. Portanto, nós vemos que esse carnaval separado aconteceu no século XIX, em 1840. Surgem, então, os blocos e os cordões, que usavam instrumentos de percussão, prenunciando as escolas de samba de hoje, e surgem também os clubes carnavalescos. Primeiro deles contando, entre seus fundadores, com o escritor José de Alencar. Veja só. E você? O que acha do carnaval de hoje, que tantos lamentam ter perdido nessa dimensão de rua? Você é saudosista?
Na verdade, o mais importante de tudo é encontrar modos de ocupar o tempo desses dias com atividades que realmente tragam alegria e bem-estar a cada um. Brincar carnaval não tem nada demais, desde que se faça tudo com consciência e responsabilidade. Até porque esses são valores que sempre nortearão o processo de educação do indivíduo. A doutrina espírita reconhece o carnaval como festa popular de sentimento, leveza e graça, e não o considera como um período satânico. Apenas contribui para a compreensão do que se passa nesses dias em certos ambientes, quando, por exemplo, há grupos de mascarados, tanto encarnados quanto desencarnados, e praticando atos semelhantes em ambos os planos da vida, o espiritual com grande ascendência sobre o material. São densas nuvens psíquicas de baixo teor vibratório, ruídos atordoantes, cultos bárbaros de prazer alucinante, corpos pintados semidespidos em frenesi, milhares de pessoas imprevidentes, torrentes de lubricidade, episódios em que a delinquência abraça o vício, agressões de vários tipos, enfim, a simbiose psíquica entre as duas populações do mundo físico e espiritual. Mas as portas estão abertas ao invisível também na faixa do bem. Nessa obra já citada, Nas Fronteiras da Loucura, o nosso querido espírito Manuel Filomeno de Miranda relata uma palestra do espírito Bezerra de Menezes às 3h da madrugada, em um dia de carnaval, para um grupo que não ultrapassava o número de 20, a qual estavam presentes espíritas dedicados à prática psiquiátrica e à terapia psicológica. Eram pregadores, médiuns, sociólogos, religiosos. Esse nobre mentor desenvolve várias ações de proteção e salvamento de várias criaturas ingênuas em verdadeiros antros de desmandos de toda a ordem. Tudo isso feito pelo socorro de Bezerra de Menezes. Dentre as causas básicas do lado sombrio das festas do carnaval estão os conflitos espirituais do ser, ainda no primarismo da razão, revelando-se espiritualmente atrasado, pois não conseguiu ainda conquistar a si mesmo. O uso de drogas, o inconformismo, a volúpia dos sentidos, a indiferença com relação ao próximo, dentre outras várias causas e situações que estão presentes nesse nosso carnaval. Eu sou Nádia do Couto Vale. Lindo final de semana, grande abraço para você. Até segunda-feira, se Deus quiser, aqui pelos caminhos da educação. Até lá. A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Você está ouvindo Mulher Brasileira. Agenda Cultural. Com a festiva Lohane Alvim. Bom dia, Lohane. Que temos nessa agenda cultural? Está um espetáculo, hein? Oi, Vânia, bom dia. A primeira dica é o livro A Única Coisa que Sei é Eu Sou David Goggins. David Goggins é um tipo raro de ser humano. Seu comportamento com sua filosofia, que destaca a importância de alcançar a grandeza através de resiliência mental e disciplina, dando tudo de si, tem servido de inspiração e motivação para milhões de pessoas em todo o mundo. Ele nos leva para o seu laboratório mental, no qual desenvolveu a filosofia, a psicologia e as estratégias que lhe mostraram que superar seus limites é apenas o ponto de partida, pois a busca pela grandeza nunca termina. Sua impressionante história oferece ao leitor um mapa para sair do fundo do poço e chegar a um novo patamar que antes parecia inalcançável. Se você sente que está sem rumo na vida, se busca maximizar seu potencial ou se apenas quer usar todas as suas energias para vencer barreiras aparentemente impossíveis, este livro é a inspiração que você precisa.
O livro está disponível em todas as livrarias do Brasil. E o artista plástico Antônio Manuel apresenta pela primeira vez sua série inédita, Incontornáveis, criada durante a pandemia de Covid-19. Os trabalhos, que combinam rasgos, pinturas e sobreposições em folhas de jornal, chegam ao público no livro Exposição Incontornáveis, que foi lançado no dia 20 de fevereiro. O livro, bilíngue e com 208 páginas, reúne imagens das obras da série, além de textos críticos de Ana Maria Maia, Paulo Venâncio Filho e Décio Pinhatari. A publicação inclui ainda 2 facsímiles, permitindo ao público uma imersão no processo criativo do artista. E em sua 6ª edição, o Festival Auê volta para o Armazém da Utopia, na região portuária do Rio de Janeiro, com shows completos de artistas como Ludmilla, Glória Groove, Marina Sena, Belo, Os Garotim, Silva e Duda Braque. O evento terá 6 dias de duração e vai acontecer entre os dias 2 e 8 de março. Os ingressos estão disponíveis no site da Ingresse. A abertura da UE, no dia 2 de março, um domingo, será com o show do cantor e compositor Silva. Mais uma vez integrando o festival, o artista fará apresentação especial com os principais sucessos que marcaram a carreira, entre outras novidades. Para fechar, Vânia, a última dica do dia é o canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. Lá você encontra todos os programas que vão ao ar pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, além de ter acesso a conteúdos exclusivos da plataforma. E o melhor, tudo isso de forma gratuita. Não perca mais tempo e inscreva-se agora mesmo através do endereço youtube.com/Rádio Rio de Janeiro. Por hoje é só, Vânia. Até segunda. É isso aí, aproveitem. Chegando Cláudia Leite, falando sério, de Carlos Cola e Maurício Duboc. Falando sério, é bem melhor você parar com essas coisas, de olhar pra mim com olhos de promessas, depois sorrir como quem nada quer. Você não sabe, mas é que eu tenho cicatrizes que a vida fez, e tenho medo de fazer planos, de tentar e sofrer outra vez. Falando sério, eu não queria ter você por um programa, apenas ser mais uma em sua cama, por uma noite apenas, nada mais. Falando sério, entre nós dois tinha que haver mais sentimento. Não quero seu amor Esse é a Mulher Brasileira nesse dia festivo, 28 de fevereiro de 2025, último dia do mês de fevereiro. É, que vai chegando aí em março também com muitas novidades. Então, continue participando, manda sua lista de músicas que você quer ouvir, que deixaram saudade aqui pelo nosso WhatsApp. Hoje é só pelo WhatsApp, 21 984867636. Anote, 21 984867636, e vai tocar, olha só, e vai emocionar seu coração e o nosso também, tá? Sua trilha sonora passa a ser a nossa trilha sonora do nosso programa. Minutinho só, já volto. Nossos comerciais, por favor. Mulher brasileira. Voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista. A audição é um dos sentidos mais importantes para a interação e percepção do ambiente, e sua preservação é fundamental para a qualidade de vida. Com o aumento do uso de dispositivos de áudio como fones de ouvido e a exposição a ambientes ruidosos, os cuidados com a saúde auditiva se tornaram mais essenciais do que nunca. E a perda auditiva pode ocorrer de forma gradual e muitas vezes as pessoas nem percebem os danos até que eles sejam significativos. Quem vai falar sobre isso, sobre essa saúde auditiva, está na linha conosco, é o Dr. Bruno Dutra, audiologista. Bom dia, Dr. Bruno, bem-vindo mais uma vez à Mulher Brasileira, tudo bom? Bom dia, Vânia, que prazer estar com vocês novamente. Um bom dia muito especial para essa audiência tão querida da Rádio Rio de Janeiro. Obrigada. Então, doutor, recentemente eu me lembro que eu fiz uma audiometria e deu 100%, eu fiquei muito feliz. Até os ruídos mais assim imperceptíveis, digamos assim, fiquei mesmo contente. Agora, muita gente não consegue nem perceber alguns sons que são óbvios para a maioria. Quais são as principais causas da perda auditiva? No geral, é o excesso de som. Isso pode ser também uma coisa que aconteça talvez por uma, sei lá, talvez a pessoa tenha alguém na família que tenha a perda de audição e também possa ter também. Como é que é isso, doutor? A gente tem basicamente, Vânia, as causas intrínsecas, né, que são aquelas causas mais comuns, como a genética. Então a chance de você ter uma lesão auditiva, se você tem um histórico familiar, é muito grande. A gente tem causas também metabólicas, pacientes diabéticos, por exemplo, hipertenso, paciente com reumatismo, artrose, eles têm uma chance maior de ter problemas auditivos. Porém, hoje a gente vive num ambiente de muita poluição sonora, né? A gente convive o tempo todo com motor de moto, com motor de britadeiras. Então, todo esse ambiente de poluição sonora também são agravantes para lesões e perdas da audição. Então, além dos fatores intrínsecos, internos, né, referentes à sua genética, a gente tem, claro, essa coisa externa, ambiental e social, que é um agravante e que vem mostrando o surgimento das perdas auditivas cada vez mais cedo. Então, perda auditiva até 1990, 2000, era predominantemente em pessoas com mais de 45, 50 anos. Sim. Hoje a gente percebe jovens de 14 e 15 anos já com perda da audição em virtude da exposição, do fone de ouvido, como você bem falou, e tantas outras coisas. Agora, doutor, então, por exemplo, fone de ouvido é uma coisa agora que todo mundo precisa usar, vamos dizer assim. Mas existe algum cuidado necessário para que esse uso de fone de ouvido não seja tão prejudicial assim? Horas, por exemplo, de exposição, seria isso? Horas de uso, por exemplo? Além da gente ter não evitar longa exposição, o que a gente sempre recomenda é que a pessoa que está usando o fone consiga ouvir o que está no ambiente. Tá. Então, ela escuta o que está saindo do fone, ela tem a fonte sonora do fone, mas ela consegue ter contato com o ambiente. Então, se alguém falar com ela, ela percebe que tem uma outra fonte além do fone. O problema é que as pessoas estão ouvindo o fone, né, a música, a informação, tudo muito alto. E esse é o problema. Eu acho, sinceramente, Vânia, que o problema é mais a intensidade do som do que o tempo. E aí a gente acaba tendo esse prejuízo recorrente, né? A gente chama de trauma acústico. Tem paciente que chega ao nosso consultório depois de usar o som muito alto, com uma perda auditiva e nem imagina que tenha sido o fone. Nossa, então é importante que você use até a metade, né? Sim. Então, se você tem uma barra de controle ali, o som até a metade, e que você tenha contato também com o meio externo, que você ouça o que está acontecendo ao seu redor, mesmo com o fone de ouvido. Então, na verdade, agora tem uma coisa também que eu quero perguntar para o senhor. Por exemplo, eu vejo pessoas em determinados lugares, eu pego barcas, por exemplo, algumas pessoas usam protetores auriculares, tá? Outros nem tanto assim, mas esse protetor auricular que algumas pessoas usam em determinadas profissões, podem ser usados pelas pessoas normais? Por mim, por exemplo? Qualquer uma pessoa? Perfeito, Vânia. Claro, eles devem ser usados. Os protetores auriculares, eles são recomendados para qualquer pessoa que pode eventualmente estar exposta a um som desconfortável. Assim como existe a perda da audição e algumas pessoas não percebem isso, existe um problema que acomete muita gente chamada sensibilidade sonora,
Sim. que é quando qualquer som começa a incomodar. E essas pessoas precisam usar porque a sensibilidade sonora pode levar ao enlouquecimento. Então é muito importante usar o protetor ou abafador, qualquer tipo de proteção auricular que atenue, que amenize o impacto do som. Perfeito. Hábitos e práticas cotidianas, na verdade, no caso, então, como o senhor está falando agora, o uso de protetor auricular e alimentação também influi nisso, na saúde auditiva? Muito, muito. É? Na nossa orelha a gente tem uma circulação, né? A gente tem capilares. E eles são muito pequenininhos, né? Eles são finos, até porque as estruturas da orelha são pequenas. Esses capilares, eles se influenciam, por exemplo, se você tiver um colesterol muito alto. Se você tiver um triglicérides muito alto, uma disfunção da glicose, né, uma diabetes. Então, se você tem uma alimentação saudável, o seu sangue vai fluir melhor também para a região auditiva. Então, a alimentação, o controle dessas taxas metabólicas é essencial. Como eu te falei, tem paciente que tem transtornos, né, de insulina, resistência à insulina, e que vai apresentar algum prejuízo auditivo. A gente atende muito. Quando pede o lipidograma, que é o exame que mostra as taxas de gordura, essas taxas vêm todas alteradas e o paciente tem uma lesão também auditiva. Então, o controle metabólico, alimentar, dá preferência a tudo que é muito verde, evitar o consumo excessivo de sal e de açúcar, vai fazer muito bem também para o sistema auditivo. Agora, pode ser revertido isso então? Dá para reverter isso? Por exemplo, a pessoa tem, digamos, um problema como diabetes. Ela pode, de repente, ter algum controle sobre isso e a audição, por sua vez, também, ou não? Infelizmente, Vânia, quando existe uma lesão chamada neurosensorial, que normalmente é o tipo de lesão sequelar, né, resultante de todos esses problemas que a gente falou, elas são lesões irreversíveis, infelizmente. São lesões que precisam protetizar e acompanhar. O que a gente tem como recurso é estabilizar esse paciente para que essa perda não evolua tão rápido e manter o controle dessas taxas, né? Em alguns casos mais graves, a gente precisa até da protetização para que esse paciente não sofra com as sequelas de uma lesão auditiva, como a predisposição à demência, zumbido enlouquecedor, torturante, ia perguntar sobre o zumbido de memória. Também. Muitas pessoas têm o zumbido também e dizem assim que isso não para nunca, que a pessoa, entre aspas, meio que se acostuma a isso. O que fazer nesses casos também? Há como tratar zumbido? Ou também é algo que não volta atrás? Não pode ser. O zumbido, ele sempre foi um assunto muito complexo dentro da medicina. Porém, hoje, todos os zumbidos têm tratamento. Que bom. A gente tem hoje recursos potentes que vão desde as vias auditivas ao sistema nervoso central. Então, se a gente não consegue por vias auditivas, a gente tem ainda o sistema nervoso central como um recurso para tratar o zumbido. Dependendo do zumbido, a remissão é completa, Vânia. O paciente zera o zumbido. Em alguns casos, a gente consegue abaixar tanto a intensidade do zumbido, a percepção, que o zumbido não incomoda mais o paciente, ele não percebe mais. Então é uma coisa, a gente está chegando agora a dezembro, saindo de novembro, que foi o mês de conscientização do zumbido. Então eu te afirmo que todo zumbido é tratável. A gente tem que ter essa consciência coletiva e social. Zumbido tem tratamento. O Pedro César de São Gonçalo está dizendo isso. O problema do zumbido eu já perguntei antes de ver o que ele tinha perguntado aqui também. Que bom que tem, então. Deixa eu ver o que mais. Sim, nós temos uma ouvinte também que sempre ouviu muito bem a Rádio Rio de Janeiro, mas agora ela mesma colocou no WhatsApp que ela prefere mensagens escritas porque, segundo o diagnóstico, que ela não está dizendo qual é, ela precisa colocar uma espécie de um aparelho auditivo. Colocar um aparelho, mas não um aparelho aquele que vem pro lado de fora, entendeu? É intracraniano, é isso que se fala? Não sei. Intracanal, possivelmente. Isso mesmo. Os aparelhos auditivos hoje, eles têm uma tecnologia que se assemelha muito ao ouvido humano. Então, quando a gente fala de aparelho auditivo, ainda se tem uma impressão pré-histórica, né? Uma impressão mais antiga de que é muito ruim, de que é desconfortável, de que é grande, de que vai aparecer. Aparece, né? Tem gente que fala assim que aparece também.
Exatamente. Vânia, todas as próteses auditivas hoje, elas têm uma tecnologia, uma qualidade, uma definição auditiva muito boa. O paciente que precisa usar e resiste, quando experimenta, ele se surpreende. Então, a minha dica, a minha orientação quanto profissional de saúde auditiva é: não deixem de usar prótese auditiva. A falta da audição, por mínima que seja, ela gera sequelas tão graves que a gente não tem noção. Então, é claro que ninguém gosta de usar óculos, né? Assim, comparando um com o outro, Sim. todo sentido que você tem um prejuízo sensorial não é agradável. Porém, é essencial. A audição é um sentido super importante para o sistema nervoso central. Então, a minha consciência hoje disso é muito séria. Quando um paciente meu, ele resiste a usar uma prótese, a um aparelho de audição, eu tento mostrar para ele como isso pode gerar prejuízo neurológico. Sim. Na função. Existem demências, Vânia, que são geradas, Por conta né, disso. como Alzheimer, em virtude da lesão auditiva. Poxa Então, não hesitem em usar prótese auditiva. A gente tem um programa de saúde auditiva muito bacana nos municípios do Rio de Janeiro, São Paulo, nas grandes capitais. Então, procure ajuda. Não hesitem em usar. Nem tenho vergonha de usar, né? Por aí, né? Não é. Doutor, a nossa ouvinte Gilda Soares de São Gonçalo está dizendo o seguinte: a mãe dela usa aparelho auditivo, ela pessoalmente ela não gosta de usar fone de ouvido, e ela pergunta se existe mais de um tipo de labirintite e o que são cristais no ouvido. Sim, existe mais. A labirintite é um termo popular para falar dos problemas do labirinto, que é o sistema do equilíbrio do corpo humano, né, que está na orelha. Então, labirintite é um termo genérico. Existem vários tipos de labirintopatia, né, que são as doenças que acometem o labirinto. Porém, quando a gente fala de tontura, labirintite, precisa verificar se realmente o problema é do ouvido. Porque problemas de coluna, problemas relacionados à visão, problemas cardiovasculares também podem provocar tontura. Poxa. E aí precisa ver se realmente é do ouvido. Se for a tontura dos cristais, que todo mundo fala muito dessa tontura, da VPPB, é importante fazer uma manobra de Epley, é fácil, é prática e com bons resultados. Então é só procurar. A gente tem uns cristais, né, que ficam dentro da orelha, numa região como se fosse uma base, e esses cristais, por alguns motivos que a gente ainda não sabe exatamente quais são, eles se deslocam para os canais semicirculares, que são os túneis que tem dentro da orelha, né? Sai da onde eles estão. Então essa manobra que eu te falei, que é uma série de atividades que se faz com movimento, você consegue reposicionar esses cristais e aí o paciente fica muito bem. No problema, na labirintite, na labirintopatia, na VPPB dos cristais, medicamento não adianta. Então tem muita gente que chega ao consultório usando Labirin, Betaestina, tomando um monte de remédio e o problema não vai se resolver com remédio. Precisa da manobra para reposicionar esses cristais no lugar ali que eles precisam anatomicamente. Que bom, graças a Deus, é bom saber disso. Deixa eu ver quem mais aqui. Então, mais gente gostando da entrevista, parabenizando o senhor pelo esclarecimento, também parabenizo. Então, na verdade, mais alguma, além dos cuidados que temos que ter, tem a questão da alimentação também, e sons, né? No geral, né? Ouvir música e outras coisas mais, sempre com som mediano. Sempre com o som ali no equilíbrio, nada de 100, 50 ali, sempre é um lugar muito confortável. E observar, porque os primeiros sinais de perda de audição, eles são muito sutis. Então eles podem se manifestar basicamente no comportamento. Então aquela pessoa que está mais desatenta, que está menos concentrada, aquela pessoa que ouve falar, mas às vezes não consegue entender, isso pode ser sinais de problemas auditivos. Nem sempre os sinais auditivos serão auditivos, literalmente. Então, o paciente ele vai dizer para você, olha, eles me dizem no consultório, doutor, eu estou mais distraído, eu ando meio desconcentrado, mais ansioso. E isso, quando a gente vai fazer o exame audiométrico, a gente percebe já algumas quedas, principalmente em frequências agudas. Então, o comportamento, as atitudes comportamentais, elas podem se referir
a problemas auditivos. Ai, maravilha, então, muito bom falar com o senhor sobre isso. Deixa eu ver aqui, gratidão também, Sônia Esteban também perguntando sobre isso também, gratidão. E a pessoa que tem uma dúvida, mais alguma dúvida que tenha em relação à audição, pode achar no senhor em que rede social, por favor? Eu tô lá no Instagram, tem muito conteúdo sobre audição, sobre tontura e zumbido, é o @dr.brunodutra. Ah, que bom. Doutor Bruno, fico muito feliz da sua participação. Volte mais vezes ao programa, o senhor é fantástico, tá? É muito boa a sua explicação sobre isso e que as pessoas ouçam mais os seus conselhos para evitar a surdez, não é não? Obrigado, querida. Um beijo muito grande para você e para sua audiência. Um beijo. Falamos com o Dr. Bruno Dutra, @dr.brunodutra, tá? Ele é audiologista e hoje falou com a gente sobre os cuidados com a audição. Tenha cuidados você, com a criança também, com crianças, com adolescentes, enfim, e você também no dia a dia, tá bom? Repito, @dr.brunodutra, audiologista. Rádio Rio de Janeiro, construindo melhor. Mulher brasileira. Comunicando, Vânia Barbosa. Peça sua música. Quem pediu música foi Maria de Fátima, lá de São Gonçalo. Luiz Gonzaga, Asa Branca, canta junto. Dele, Humberto Teixeira. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro fornaia, nenhum pé de plantação. No farta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. No farta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então se eu disse adeus Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Quando verde dos teus olhos se espalha na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Pela sua rádio Rio de Janeiro, Mulher Brasileira. Mulher Brasileira. Comunicando, Vânia Barbosa. E já que estamos nessa época vindoura de carnaval, a Isabela aqui rindo, é verdade. Nasceu no Rio de Janeiro, também num dia como o de hoje, 1920, Virgínia Giaconi. Sabe quem era? Virginia Lane, atriz, vedete e cantora, isso mesmo. Era filha de Ruth Giaconi, francesa, e Luiz Orestes Giaconi, italiano.
Sua mãe Ruth separou-se do marido com a filha ainda pequena e foi artista no Teatro Popular de Variedades entre os anos de 1923 e 1929. Aos 6 anos de idade, Virgínia foi internada num colégio, Regina Coeli, onde permaneceu até os 14 anos. Antigamente era assim, colocava as meninas no internato e ficavam lá estudando. Em seguida, concluiu os estudos no Instituto Lafayette e chegou a cursar o primeiro ano de Direito. Frequentou a escola de bailado do Teatro Municipal, iniciou a carreira em 1943 como corista do Cassino da Urca, que até hoje está em pé, pelo menos aquele imóvel lá, tá? Convidada pelo maestro Vicente Paiva, tornou-se pouco depois cantora da orquestra do Cassino, além de estrear na Rádio Marinque Veiga, onde recebeu o título de A Garota Bibelô. Em 1945 foi contratada por uma temporada na Rádio Splendid, na Boate Tabares, em Buenos Aires, onde permaneceu durante 3 anos. E de volta ao Brasil, em 1948, foi convidada por Tianca de Garcia para estrear como vedete na revista 1 Milhão de Mulheres, no Teatro Carlos Gomes, aquele que fica ali na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro. Obteve grande sucesso com o espetáculo, que levou Walter Pinto a contratá-la como vedete de sua companhia. Apresentou-se nos anos seguintes no Teatro Recreio, em espetáculos como Estou com Tudo e Não Sou Prosa, e Mulher Macho, sim senhor. Em 1950 recebeu do presidente Getúlio Vargas o título de A Vedete do Brasil, em homenagem realizada no Palácio do Catete. Foi uma das primeiras mulheres a usar biquíni no teatro e a primeira a aparecer no cinema também, O Anjo de Lodo, baseado no romance Lucila, de José de Alencar. Virgínia fazia o papel, muito legal, e nesse mesmo ano estreou na revista Eu Quero Sassaricar. Cantava uma marcha sassaricando, que foi um grande sucesso do Carnaval de 1952. Ou seja, o que eu posso dizer para vocês é que, pelo tempo que eu tenho de Funjó, Fundação José Ricardo, ou Instituto José Ricardo, essa atriz, tá, fez parte desse grupo, está na memória das pessoas, Virgínia Lani. Cheguei a conhecê-la, ela esteve aqui na Rádio de Janeiro também com o programa do Célio Berrondo e tantos outros. Enfim, ela produziu e estrelou diversas peças, programas de TV. Em meados de 1950 se casou, viajou o Brasil inteiro de caminhão, apresentando-se em diversas cidades e por aí foi. Fez muito sucesso no Teatro Rival também, no espetáculo, várias coisas cômicas. Então, também nasceu no dia como o de hoje, e uma grande mulher brasileira, Virgínia Lani, ou Virgínia Giacomo. Com vocês, a carioca, Carmen Miranda. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem toque de seda, da autoria de Dorival KM. Que bonita essa fusão, não é não? O que é que a baiana tem? Daniela Mercury, Carmen Miranda. Bonito demais. Canta junto. Tem bata queimada, tem pulseira de ouro, tem saiteira emplomada, tem sandália enfeitada, tem graça como ninguém. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Quando você fica quebra, caia por cima de mim, caia por cima de mim, caia por cima de mim. Quando você fica quebra, caia por cima de mim, caia por cima de mim, caia por cima de mim. O que é que a baiana tem? 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 Ô Carmen, só vai ao bonzinho quem tem um quadrado de ouro, uma bala pra si. Mas quem não tem balangandãs não vale um bom fim. Hoje não vale um bom fim, hoje não vale um bom fim, hoje não vale um bom fim, hoje não vale um bom fim. O que é que a baiana tem, cês sabem, Carmen? Diz. Tem tudo, esquenta, tem brinco de ouro, também tem. Corrente de ouro, tem Tem pano da costa, tem, cara. Tem bata rendada, tem pulseira de ouro, também tem. Tem saiteira emplomada, tem sandália enfeitada, tem graça como ninguém. Mulher brasileira. Nossos agradecimentos a você na audiência o tempo todo. Obrigada pelo carinho. Na produção, Isabela Laureano. Na mesa de áudio, Clever Ferreira. Atendendo o telefone hoje não tem não, WhatsApp.
É o 21 984867636, tá? Toda a turma do digital, ao povo das antenas lá de Magé e a você, ouvinte de qualquer parte do país e do planeta, comemore bastante esse dia, seja muito feliz, curta a nossa programação, continue mandando WhatsApp com seu pedido musical e a gente se vê, tá bom? Curta bastante, hein? Cuidado, mas se divirta. Beijo. Você ouviu Mulher Brasileira.